Baixaria, né? Do Simeone. Absolutamente feio o que faz o Simeone ali. Eu acho que o Vinícius vem tendo comportamentos ruins, comportamentos mimados no futebol. Na seleção brasileira foi assim. A reação dele em substituições recentes no Real Madrid é muito feia. Mas assim, a gente tem que separar as coisas e um treinador tem que saber se comportar como tal. Uma postura horrível, né? Não é uma postura de líder, de treinador, é desrespeitoso, é muito mal educado. Assim, eu tô com o Losetti, eu acho que o Vini, na saída dele, quando ele foi substituído, não deveria nem ter se dirigido ao Simeone. Deveria ter saído e demonstrado ser bem maior do que aquilo que bobeira, aquela bobagem que o Simeone fez. Vini Júnior e Simeone tiveram uma discussão feia durante a semifinal da Supercopa da Espanha, entre Real Madrid e Atlético de Madrid. Neste vídeo, você vai ver o que Losetti e Richarlison falaram sobre essa treta, além da resposta de Vini Júnior e Xabi Alonso a Simeone depois de tudo isso. Então já deixa o like, se inscreve no canal e bora entender o que rolou nessa confusão toda. Mas é preocupante para a seleção o momento do Vinícius, não só o momento técnico, né? Mas essa questão, as notícias do Vinícius são sempre alheias a um bom desempenho. Ou é porque ele jogou mal, ou é porque ele está sem fazer gol, ou é porque ele saiu e foi vaiado, ou é porque ele saiu e discutiu com o treinador. E aí ontem existe uma guerra de versões entre aquela confusão dele com o Simeone. Existe uma TV da Espanha que diz que conseguiu captar o Simeone dizendo para ele durante o jogo que o Florentino iria demiti-lo. Depois, quando ele sai, o Simeone faz o barulho da torcida, né, para dizer que a torcida está vaiando. Hoje o Atlético de Madrid disse que discute-se muito a reação, mas não se fala da provocação anterior, dizendo que o Vinícius teria provocado. Então, assim, a gente está falando muito sobre ele e pouco sobre o que a gente gostaria de dizer. A gente está aí há 6 meses, né, Rick? Assim, arredondando, 6 meses para uma Copa do Mundo. Essa é a pior temporada do Vini, desde 2021, pelo Real Madrid, né? Qual que é o peso do lastro que ele tem com o Ancelotti versus momento? Porque a gente precisa voltar alguns meses para ver gol. Qual que é o peso do lastro que ele tem? Eu acho que primeiro você não pode achar que um jogador da qualidade do Vini Júnior tenha desaprendido a jogar futebol. Parto do princípio que quem pensa dessa forma está muito equivocado. É claro que você tem um treinador que te deu confiança em todos os momentos que você precisou com a camisa do Real Madrid, você tem algo importante para uma Copa do Mundo que vai ser importante para o próprio Vini Júnior, né? Eu acho que é um jogador que pode ser importantíssimo para o Brasil. Ele é um jogador que é um desses jogadores diferenciados, que pode definir um jogo, que pode ser importante para o coletivo, mas ao mesmo tempo ter um treinador que foi seu treinador também, essa confiança de olhar nos olhos, de conversar no pé da orelha, falar o que você está sentindo, você prefere jogar aqui, você prefere jogar lá, o que eu preciso fazer para que você possa voltar a jogar e dar alegria a mim, a você, aos torcedores, enfim. E essa experiência do Vini com o Ancelotti pode ajudá-lo, sim. Não nessa temporada, porque hoje o Ancelotti não é o treinador dele no clube, mas falando de seleção brasileira, que como o Losetti disse, eu também acho que ele vai estar na seleção, vai estar na Copa do Mundo. Então é isso, Mari, essa conversa. Às vezes o jogador ele quer só um alento, sabe? Ele quer só uma conversinha ali, ele só quer se desabafar. E você precisa de um treinador que entenda isso, que tenha esse feeling, que tenha essa sensibilidade. Às vezes esse mau momento do Vini dentro de campo não é pela qualidade técnica dele, que ele não perdeu. É pela falta de ter alguém do lado que possa fazer isso que eu acabei de falar. Chega aqui, Vini, vamos conversar. O que está acontecendo? Aconteceu alguma coisa diferente? Você precisa disso, daquilo? É isso. Eu não tenho dúvida nenhuma que o Vini vai ser muito importante para a gente na Copa do Mundo de 26. Mesmo se ele chegue até lá nesse momento oscilante, de bons jogos, de maus jogos, é outro Vini que a gente vai ter na Copa, eu não tenho dúvida nenhuma. Agora, o que a gente viu ali é uma baixaria, né? do Simeone. Ele não pode falar isso para o jogador durante a partida. Nem sendo uma resposta a uma provocação, se se é que a versão do Atlético de Madrid é verdadeira. Exato. Porque o Atlético de Madrid se defende assim, né? Na verdade, ele estava respondendo aí, ó. Florentino, você vai se lembrar disso, tá? Lembra do que eu tô te falando, Florentino vai te dispensar, ó, vai te mandar embora e tal. Pois e o que o Atlético de Madrid diz é que foi uma resposta a uma provocação anterior, nem sendo aceitável, certo? Então, mas a resposta à provocação, qual foi a que provocação? A gente não viu. Não Primeiro tem que eu não posso registro comentar da alguma coisa que eu provocação. não vi, não ouvi
E o próprio Simeone e o Atlético de Madrid não falaram o que foi. Qual foi essa provocação? Né? O Simeone não lembrou nem do que ele falou, né? Em entrevista depois. Mas obviamente sendo sarcástico, irônico, né? De uma maneira muito ruim, muito feia. Porque ali ele está se aproveitando de um momento instável do Vinícius. Existe um histórico do Vinícius contra o Atlético de Madrid de hostilidade que vai muito além da questão de vaiar um rival, porque vaiar um rival é absolutamente normal. Agora, a questão do Vinícius em vários jogos na Espanha, teve racismo, ele foi vítima de racismo, de torcedores do Atlético de Madrid, muitas vezes com coisas muito pesadas. Então, quando o Simeone diz, olha, eles estão te vaiando, ele está o quê? Assumindo uma cumplicidade com essa vaia da torcida do Atlético, que tem ali um peso absolutamente diferente de simplesmente hostilizar um adversário. E um pano de fundo que nem é só futebol, né? Então, que a gente sabe. Então, assim, absolutamente feio o que faz o Simeone ali. Eu acho que o Vinícius vem tendo comportamentos ruins, comportamentos mimados no futebol. Na seleção brasileira foi assim. Na Copa América ele ficou fora de um jogo de maneira absolutamente inaceitável, um jogo decisivo por causa de cartões amarelos que não deveria ter tomado, que não precisava ter tomado. A reação dele em substituições recentes no Real Madrid é muito feia, mas assim, a gente tem que separar as coisas e um treinador tem que saber se comportar como tal. Ele tem que ali ter uma postura de exemplo que o Simeone muitas vezes passa longe de ter e de novo não teve ali. Quando a gente olha, Henrique, para a temporada 25-26, porque eu falei, desde 2021 esse é o pior jejum do Vini, são 15 jogos sem marcar, mas quando a gente olha para o todo, a gente vê uma média de 0,48 gol por jogo. São 5 gols e 7 assistências, tá? 0,48 por jogo. Isso não é ruim. É que para as marcas Vini Júnior, ele está abaixo, está bem abaixo das últimas temporadas, as últimas 4, né? Mais precisamente. Se a gente olhar para 23, 24, foram 24 gols e 9 assistências em 39 jogos, o que dá 0,84 por partida. Aí a gente está falando de algo espetacular, né? Foi o que fez ele ser o bola de ouro, né? Essas marcas são importantíssimas e eu vou mais além, né? Com gols importantíssimos em competições importantíssimas. Esse é o Vini Júnior que a gente conhece. E por isso que quando essas marcas alcançadas de forma negativa que a gente está vendo, tá vendo no presente acontece, é espantoso. É espantoso porque um jogador da qualidade dele, a gente não quer acreditar que ele esteja vivendo esse mau momento, mas é normal para todo jogador de futebol. Não é sempre que você vai estar bem, mas eu vou voltar a falar, Mari, a importância de alguém que possa chegar para o Vini Júnior e falar o que você está precisando. Eu posso te ajudar nisso, naquilo, aquilo outro, porque às vezes você esquece que a pessoa é ser humano. Às vezes você, mas ele ganha muito dinheiro. É uma máquina, né? Às vezes ele está precisando de uma palavrinha ali, de consolo, de afago, de parceria, né? Para ele voltar a ser quem ele é. Às vezes isso não acontece, porque às vezes você está num mundo numa bolha tão estranha, que às vezes que é o futebol, principalmente se tratando de Real Madrid, que todo mundo ali tem o seu ego, tem a sua vaidade. Então ninguém quer saber do amiguinho do lado. Está preocupado com ele. Então são poucas pessoas que vão ali perguntar, Mari, você acordou bem hoje? Está bem lá em casa? Sua esposa, seus filhos, está tudo ok? Ninguém vai perguntar isso. Ninguém está preocupado com isso. Você está preocupado se a Mari lá dentro de campo vai resolver. Ponto, acabou. Eu já joguei em times assim, Mari. É assim. Não tem conversa. Ninguém te chama para tomar um café. Ninguém te chama para almoçar. Ninguém quer saber do seu lado humano. Quer saber, e está tudo bem também. E não estou dizendo que tem que ser assim, não. E está tudo bem. Mas falando do Vini, às vezes precisa. Às vezes está precisando de uma palavrinha só. E isso não aconteceu ainda. Porque desaprender a jogar não é possível. É impossível, na verdade, né? Ele ter desaprendido. Mas eu não tenho dúvida nenhuma que a qualquer momento ele vai voltar a ser esse cara e tomara que seja agora, porque a Copa do Mundo está aí, eu quero esse título pra gente. Uma boa hora, né? Uma ótima hora. Uma hora boa. O Xabi Alonso, em coletiva, defendeu o Vini Júnior. Vamos ouvir. Bueno, primero yo intento ser respetuoso con los jugadores del equipo contrario y no me suelo dirigir, y luego cuando he leído y cuando he escuchado lo que le ha dicho, pues todavía me gusta menos, ¿no? Yo creo que eso no es ejemplo de buen deportista, el haberle lo que le ha dicho, y para mí no todo vale. Hay que tener el respeto por el rival y todo lo que pasa en el campo,
tiene un límite. Tá aí, então. Defesa feita, então, ao Vini. E, de fato, aí o Xabi tem razão. E acho que era sobre isso que o Losetti construiu a opinião dele. Passou muito, né, do respeito. Claro, ali você, uma postura horrível, né? Não é uma postura de líder, de treinador, é desrespeitoso, é muito mal educado. Ah, mas se o jogador provocou... Assim, existe uma diferença de carreira, de trajetória, de profissão, de posição, de função, de como lidar com isso, né? O Simeone é muito mais velho que o Vinícius, já passou por uma série de coisas. Ele ali, ele tem que ter o intuito de proteger o jogo e de proteger também o adversário, assim, porque isso passa por uma questão de caráter, de ética, né? Não simplesmente ficar trocando palavrões, provocações, como se ele estivesse jogando ainda. E é espantoso que aconteça com o Vinícius. Principalmente o treinador do Atlético deveria ser o primeiro a proteger o adversário do que a torcida do seu time faz com ele e já fez com ele. Mas esse movimento de proteção, e eu sei que eu estou voltando a um assunto que as pessoas às vezes não gostam de debater, nunca aconteceu com o Vinícius. Dentro do Real Madrid custou a acontecer. Precisou de muita conversa, precisou o Real Madrid entender muito o que era o racismo que o jogador sofria e tal. Fora, pela liga, pelos adversários, por treinadores, por imprensa, não acontece. Então, o Simeone ali, ele tinha que adotar uma postura absolutamente diferente. Estou dizendo que ele tem que ir lá, abraçar o Vinícius, cuidar do Vinícius, mas respeitar o jogador e se colocar como um obstáculo para que a torcida faça o que já fez com ele muitas vezes, isso é o mínimo que eu espero de alguém decente. E ali ele foi muito, muito, muito mal e acho que o Vinícius precisa melhorar o seu comportamento dentro de campo o mais rapidamente possível. Toda vez que eu revejo aquela cena dele sendo substituído e falando não é possível, eu falo, isso não é de um jogador do tamanho do Vinícius. Ele tem um tamanho, hoje no futebol internacional, que mesmo nas fases ruins, também, e talvez principalmente na fase ruim, ele vai mostrar quem ele é. Em termos de comportamento, em termos de lugar na história. E aí ele vai precisar se consolidar. Porque quando tá tudo bem, é tudo muito fácil para todo mundo. Né? E aí nas redes sociais o Vini respondeu, né? E a gente tem um print, uma postagem numa rede social. O Vini comentou, na verdade, em tom assim de, posso dizer, deboche. Porque ele fala, e foi eliminado de novo, né? Ele escreve em espanhol, perdeu outra eliminatória. Ou seja, foi eliminado de novo pelo Real Madrid do Vini Júnior. Então, a resposta do Vini veio em redes sociais. E um comentário numa rede social, uma postagem de rede social. Tem o mesmo peso de uma resposta pessoal? Depende. Eu tô com o Losetti, eu acho que o Vini, na saída dele, quando ele foi substituído, não deveria nem ter se dirigido ao Simeone. Deveria ter saído e demonstrado ser bem maior do que aquela bobagem que o Simeone fez. Acho que ele poderia ter evitado. E essa declaração na rede social faz parte do contexto da zoação e tá tudo bem. Mas é claro que na hora ali o Vini deve ter ficado muito mais chateado do que realmente o Simeone lendo essa provocação. Então, não é o limite, então? Você ir numa rede social e brincar e dar uma zoada, já é uma outra aceitável. Coisa. Não foi desrespeitoso. Tá. Você viu ali que foi eliminado outra vez. Mas botou os emojizinhos chorando. Chorou. Aí pode. Choro é livre. Mas eu também tô contigo, eu acho que aí faz parte. Mas não, o futebol fica muito sem graça. É verdade, tô contigo. Por favor. Eu já sei que tu não tá com a gente, que tu é mais Rede cauteloso. social surgiu cauteloso. quando? A rede social surgiu em que ano? Ontem. O futebol tinha graça antes dela ou não? Deixa eu te falar uma coisa. O Vini Júnior, o cauteloso, tá na Copa? Tá, claro. Então tá. Só pra eu medir a cautela aqui, ver qual que é a régua da cautela. Não. E aí, rapaziada? O que vocês acharam dessa treta entre o Vini Júnior e o Simeone? Vocês concordam com o que o Losetti e o Richarlison falaram sobre essa confusão? Quero ver a opinião de vocês nos comentários. Já deixa o like se curtiu o vídeo, se inscreve no canal pra não perder as próximas polêmicas do futebol e ativa o sininho pra ficar por dentro de tudo. Tamo junto e até o próximo vídeo.